25 Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 93 Carga. Bomba do Clã do Leão. Autor: Kati 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 Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. O povo leão distância viu Sumo parar e pareceu perceber algo. Na visão de Sumo, todos os leões viraram suas cabeças quase ao mesmo tempo para a leoa parada no centro do acampamento. Os olhos da leoa mais velha não tinham um pouco da ferocidade selvagem de uma besta. Em vez disso, tinham traços de sabedoria mais humana. Olhando para Sumo, que ainda estava acenando com os lençóis, o leão mais velho assentiu e disse algo desconhecido para os outros leões ao seu redor. De repente, um rugido feroz soou. No entanto, o ancião era sem dúvida o líder. Seu prestígio lhe dava poder sobre o grupo. Em poucos minutos, Sumo viu empunhando seu cajado, e um pequeno redemoinho mágico apareceu em seus pés. Caminhando para fora da vila, a leoa mais velha moveu-se extremamente rápido, embora os olhos de Sumo pudessem estimar aproximadamente a velocidade. Se eu ligar a energia elétrica para assistência, minha velocidade pode chegar a cerca de 100 metros a cada 10 segundos, enquanto a velocidade desta leoa é um pouco menor que a minha. Isso ainda pode ser feito. A distância entre os dois continuou a diminuir. Sumo também deixou cair os lençóis que estava segurando, colocando-os de volta no espaço de armazenamento com um aceno de mão. Sumo percebeu que, depois de realizar aquele ato, os olhos da leoa ficaram um pouco alarmados, mas também havia um traço de deleite. Após a distância entre as duas diminuir para 15 metros, coincidentemente, Sumo deu um passo para trás enquanto a leoa parava seu ritmo de corrida. Olá! Temendo que a outra parte não entendesse, Sumo fez um gesto amigável de aperto de mão. A leoa recuou 2 passos alarmada. Eu sou tão assustador? Olhando para a reação da leoa, Sumo tocou sua cabeça envergonhado. Porém, Sumo não sabia que aos olhos da leoa, fosse sua armadura ou uniforme de combate, eles eram símbolos de força. Quanto mais sofisticado o equipamento, mais forte a capacidade de combate que ele implicava. Da mesma forma, esta foi a razão pela qual o clã do leão não caçou por carne como de costume, mas estava disposto a vir e negociar. Tendo acabado de se deparar com a derrota, seu clã não conseguiu mais resistir uma segunda experiência traumática. Aos olhos deles, Sumo só poderia ser um amigo, não um inimigo. Estou aqui para te ajudar. Não estou no mesmo grupo que eles. Depois de algumas tentativas de conversar, Sumo experimentou a dificuldade de se comunicar entre as raças. Felizmente, quando ele estava deitado no chão e espionando os kobolds, ele observou os gestos de comunicação entre Maeda Kento e os kobolds por meia hora, conhecimento que veio a calhar neste momento. Após um período de ambas as partes tropeçando na comunicação, Sumo finalmente fez a leoa entender o propósito de sua viagem desta vez. No momento, embora os olhos da leoa ainda estivessem cautelosos, eles continham um pouco mais de alegria. A razão pela qual o clã do leão não conseguiu derrotar seus inimigos, eles sabiam muito bem o motivo. A ajuda de um humano. Quer fossem as pontas farpadas, cheval de frise, catapultas ou o layout do acampamento. Estes eram a personificação da sabedoria humana. Agora que Sumo indicou seu desejo de ajudar o clã dos leões, foi como enviar carvão em pleno inverno. A leoa estava prestes a chorar. Depois de confirmar que não havia problemas com a comunicação entre as duas partes, Sumo gesticulou para que Orel viesse. Ela cautelosamente correu por trás. Desta vez, a leoa, que já havia baixado a guarda, de repente balançou o cajado e se retirou sem olhar para trás. O povo leão na vila começou a se comportar como se estivesse enfrentando um inimigo, assumindo uma posição de batalha e se preparando para sair correndo para uma grande batalha. Orel, diga a eles sua identidade, diga a eles que estou aqui para falar sobre formar uma aliança. Vendo a situação piorar, Sumo gritou apressadamente. Orel, que corria atrás dele, acenou com a cabeça imediatamente e uivou para o céu.
O uivo enérgico foi misturado com as boas intenções de Orel e a fuga da leoa diminuiu o ritmo e virou a cabeça curiosamente. Au, uou, Wolf, Orel latiu em um dialeto proficiente, com a língua estalando enquanto se comunicava rapidamente. A leoa do outro lado não achava que Orel era um pequeno tradutor comum. Ela se virou curiosamente. Au au. Au au. Uau. Sumo não podia participar da conversa entre os dois, então ele só podia ficar de lado e assistir impotente. Aproximadamente 4 ou 5 minutos depois, a leoa parecia ter recebido uma notícia importante e, com alegria no rosto, gritou para trás. O povo-leão parado na encosta, que inicialmente estava alerta, ficou atordoado por 2 segundos antes de gritar de júbilo. Observando a animada leonessa se aproximar, mais uma vez alcançando a marca de 15 metros, Sumo viu Orel acenando para ela de lado. Embora a afirmação de Orel tivesse sido obtida, Sumo ainda sentia uma forte sensação de insegurança ao observar a aproximação da raça alienígena. Cerrando o punho, ele conteve a força e o desejo de invocar a lança elétrica. Olhando para a leoa que caminhava em sua direção, Sumo estendeu a mão em um aperto de mão. A leoa foi pega de surpresa, antes de colocar sua mãozinha peluda. À luz do sol, o rosto de Sumo mostrou um leve sorriso. Infelizmente, a leoa não notou a freza e traço de intenção assassina nos olhos de Sumo. Sumo obteve uma falsa amizade com o clã do leão e os dois lados chegaram temporariamente a uma aliança. O que veio a seguir foi muito tranquilo. Com a ajuda de Orel, Sumo conversa da leoa e voltava, uma frase de cada vez, intercalada com as traduções de Orel. O cenário em que os dois lutavam para se entender havia passado. A linguagem sempre foi a maior barreira na comunicação entre as diferentes raças. Comparado com a aliança entre Kento Maeda e os kobolds, Sumo acreditava que a aliança entre o povo-leão e ele seria muito mais forte. Orel, diga a eles que eu tenho uma arma que pode ajudá-los a entrar com sucesso no acampamento kobold do outro lado, mas... Por que você está olhando para mim? Traduza a parte mas para eles. Ao ouvir as palavras de Sumo, Orel revirou os olhos e começou a traduzir. Ao ouvir a primeira metade da frase, a leoa mostrou uma alegria incontrolável em seu rosto, especialmente quando ouviu a parte do meio da frase. Ela não pôde deixar de uivar de emoção. Então, quando ela ouviu o mais de Orel, a leoa imediatamente mostrou uma expressão confusa. A maior razão pela qual vou ajudá-lo a lidar com os kobolds é que o grupo de humanos de lá me ofendeu. Os kobolds são parentes de Orel. Se eu ajudar você a lidar com eles, minha consciência ficará inquieta. Especialmente quando sonho à noite, quando penso em Orel neste deserto, com menos irmãos e irmãs, que ela estará sozinha no futuro, sem conseguir nem mesmo encontrar um companheiro. Quando penso nesses pensamentos, meu coração dói. Neste ponto, a direção de Sumo mudou. Então, se você quer lidar com eles, você tem que adicionar dinheiro. Desta vez, Orel entendeu o que Sumo quis dizer e um sorriso humano apareceu em seu rosto de cachorro, e ela começou a traduzir. A leoa do lado oposto ficou surpresa por um tempo, e quando ela entendeu o que Sumo quis dizer, ela acenou com a cabeça imediatamente. Virando a cabeça, a leoa gritou 2 vezes na direção do acampamento. Depois de ouvir a ordem, os guerreiros leões hesitaram um pouco antes de recuar rapidamente. Depois de um tempo, um grande objeto foi retirado. Mesmo olhando de longe, Sumo iria enlouquecer de alegria. 6 leões guerreiros, cada um responsável por manter um ponto, levantaram laboriosamente uma máquina acoplada com pás de hélice. Sumo não estava familiarizado com isso. Era fonte de energia que poderia ser usada em iates ou navios. Um motor de popa. Essa coisa não era pequena, especialmente considerando as pás grossas da hélice, o que aumentaria seu peso significativamente. O povo-leão parece muito pobre, mas possui tais objetos de valor. Para que eles usam essa coisa, afinal? Eles querem começar essa coisa é matar as pessoas usando as pás da hélice. Hectares ou. Foi difícil para os leões que não eram muito poderosos mover o objeto. Eles o moveram para cerca de 20 metros entre as duas partes.
Seguindo a ordem da leoa, as 6 largaram o objeto e voltaram. Batendo palmas, a leoa olhou para Sumo com olhos triunfantes. Obtendo este item valioso, Sumo não dificultou deliberadamente as coisas para eles também. Ele foi direto para o local onde o motor de polpa estava localizado e o guardou no espaço de armazenamento com um aceno de mão. Neste momento, no espaço de armazenamento, além das armas e das 2 tigelas do macarrão salpicado de óleo com água, os únicos itens deixados lá dentro eram os pacotes de explosão empilhados juntos. Sumo ajustou levemente as posições dos itens e o motor de polpa foi colocado no espaço de armazenamento. Vendo o gesto de Sumo, o sorriso da leoa se alagou. Ela estava ficando cada vez mais satisfeita com esse poderoso aliado. Oreu, diga a ela que estou muito satisfeito com este objeto, então agora posso mostrar a ela o poder de nossas armas. Depois que Oreu retransmitiu a comunicação, a cabeça da leoa acenou repetidamente. O coração de Sumo estava pesado quando ele tirou um monte de explosivos do depósito e removeu a fita adesiva. Depois de separar metade da quantidade, ele tirou o fio condutor de 2 minutos. Sumo rapidamente inseriu a espoleta na pólvora, então cavou um buraco em um local e colocou o pacote explosivo no chão. Espere um minuto, diga a ela para recuar rapidamente depois que isso for aceso. Essa coisa aqui é muito poderosa. Será mortal se demorarmos a recuar. Dando um lembrete solene e observando a expressão nervosa da leoa, Sumo abaixou o corpo, pegou o isqueiro e acendeu o fio. Craque, crepita. Depois que o espoleta foi acionado, ele começou a queimar em pequenos segmentos. Sumo gritou, e os 3 recuaram rapidamente. No caminho de volta, Sumo de repente se sentiu mais leve. Quando ele olhou para baixo, ficou surpreso ao descobrir que 2 pequenos redemoinhos apareceram em seus pés. Como um efeito especial, o pequeno redemoinho pairou sobre seus tornozelos, auxiliando no movimento de corrida de Sumo. Isso é mágico. Que poder incrível! Virando a cabeça e vendo o rosto da leoa cheio de boas intenções, o coração de Sumo ficou ligeiramente comovido. Esse tipo de poder vem e vai sem deixar vestígios. Comparado com a técnica de bola de fogo do kobold, esse tipo de técnica de vento era ainda mais surpreendente. Estrondo. Antes que Sumo pudesse continuar a sentir a magia do vento em seus pés, um enorme impacto surgiu por trás deles, derrubando todos de uma vez. Inúmeros fragmentos de cascalho explodiram no céu, atingindo a cabeça de todos como chuva. A leoa não esperava um poder tão grande. Quando ela virou a cabeça, ela estava em choque completo. No local onde a bomba de ácido pícrico foi colocada, nuvens amarelas se levantaram e se dispersaram no céu. No mesmo local, um poço profundo com cerca de 2 ou 3 metros de diâmetro apareceu instantaneamente e ainda havia uma grande quantidade de fumaça de bomba saindo do poço. Au! 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 Ela caiu, sentando-se no chão. Havia uma sensação indisfarçável de pânico e choque presente nos olhos da leoa. Esse tipo de poder aterrorizante era semelhante ao castigo do céu aos olhos dela. Não era inferior aos enormes pedregulhos lançados do céu pelas catapultas. Na verdade, isso foi ainda mais poderoso. Oreu, diga a ela que o artefato que eu quero dar a eles é 4 a 5 vezes mais aterrorizante do que isso, mas, se eles quiserem usar o poder dessa coisa, precisarão de um guerreiro destemido. Recebendo as instruções de Sumo, Oreu começou a transmitir suas palavras. Como se para garantir sua precisão, Oreu falou muito devagar e redigiu cada frase estritamente desta vez. Sumo podia sentir que Oreu havia enfatizado a pronúncia das palavras 4 a 5 vezes e guerreiro destemido. Dado uma explicação tão clara, a leoa também não era tola. Ela entendeu imediatamente, mostrando uma expressão séria no rosto. Levantando-se, a leoa tomou a iniciativa de estender a mão e as 2 apertaram as mãos para expressar boas intenções. No momento seguinte, levantando a cabeça, a leoa rugiu para o céu, e os guerreiros do clã do leão que ainda estavam paralisados no chão se levantaram e começaram a se reunir. Os 3 voltaram em direção ao acampamento e chegaram na frente dos guerreiros que já haviam se reunido.
Um grupo tão duro e tenaz. Comparado aos kobolds, o espírito de luta desses leões derrotados é muito assustador. Eles ainda podem ganhar moral depois de serem espancados e derrotados. Vendo a formação organizada da tropa diante dele, Suma estalou a língua silenciosamente. Ao mesmo tempo, ele aumentou sua estimativa da leoa à sua frente um pouco mais do que antes. Depois disso, Sumo não falou mais, mas observou silenciosamente enquanto o clã do leão começava a se mover. No final, um guerreiro leão que parecia mais forte que os outros surgiu, pegando sua lança e rugindo para o céu. Ao mesmo tempo, a leoa olhou e acenou em sua direção. É ele. Não é surpreendente, porém, apenas um guerreiro tão forte será capaz de exercer todo o poder dos explosivos. Vendo o guerreiro leão se aproximando, Sumi instruiu Ori a pedir um pedaço de corda do acampamento do povo leão. Enquanto fazia isso, ele tirou 3 dos pacotes explosivos de 3 cati do espaço de armazenamento e, junto com a metade restante de um cati que havia sobrado antes, amarrou-o com fita adesiva. Sumo segurou a corda e fez sinal para o guerreiro abrir as mãos. Ele amarrou o pacote explosivo firmemente nas mãos do guerreiro, tirou um fio de chumbo de 2 minutos e inseriu no pacote. O fio de chumbo foi colocado ao longo da roupa de couro do guerreiro leão, indo até o pescoço. Oreu, diga a ele que enquanto ele correr para a entrada do acampamento e acender este fio, ele pode trazer todos aqueles kobolds nas defesas para o inferno juntos. Solenemente dando tapinhas no ombro do guerreiro leão, Sumo deu a ele um olhar de respeito. Irmão, eu respeito você como uma pessoa corajosa. A glória de seu clã levou o guerreiro leão a levantar a cabeça e uivar para o céu, sem ter medo da morte. Depois de pensar sobre isso, Sumo pegou seu isqueiro e o entregou solenemente ao guerreiro leão. Ele o ensinou a usá-lo. Desta vez, com a ajuda de uma arma incrível, o moral do clã do leão era aterrorizante e sem precedentes. A equipe de 300 a 400 leões avançou de maneira poderosa. Cercados pela tropa do povo leão, Sumo e os outros caminharam na direção do acampamento dos kobolds. No caminho, a leoa encantou a todos com o feitiço do vento, marchando rapidamente em direção ao acampamento. Foram dezenas de quilômetros de estrada, mas esse grupo de leões levou apenas menos de 2 horas para chegar à encosta mais próxima. Ah! Au! A leoa gritou inquieta e, após receber a repetida afirmação de Sumo, ela rugiu. Centenas de guerreiros feridos avançaram, e 300 guerreiros leões intactos se abrigaram silenciosamente. Entre a multidão de soldados feridos, o guerreiro leão carregando o pacote explosivo abaixou a cabeça, permanecendo completamente imperceptível. Quando o clã do leão atacou, mesmo que pudesse ter sido mais rápido, ele ainda ficou com a multidão com paciência. Você consegue, Mori. O guerreiro leão secretamente se animou em seu coração e, ao mesmo tempo, estimou a distância restante. Ele pegou o isqueiro e o apertou, e a chama resultante do isqueiro acendeu a espoleta que estava firmemente segura em sua mão. Craque, crepita. O fio de chumbo começou a queimar seu pescoço, incendiando seu pelo ao longo do caminho e deixando marcas de queimadura em sua pele. No entanto, essa dor não foi suficiente para extinguir o espírito de luta do guerreiro leão chamado Mori. Curvado, ele olhou para a distância restante de menos de 100 metros. Ao redor dele, mais e mais leões guerreiros feridos estavam sendo transformados em pedaços mutilados de carne pelos magos kobold na torre de guarda. Os olhos de Mori brilharam com lágrimas, mas ele cerrou os dentes e correu para frente, saindo da multidão. Desta vez, os kobolds também perceberam a anomalia que era esse guerreiro leão. Músculos fortes, coxas fortes, crina lisa aquela cara dura de animal. O clã do leão, ataque. O clã do leão nunca morrerá. O clã do leão, toda a glória está conosco. Mori gritou 3 vezes seguidas. Aos olhos dos kobolds e dos humanos atrás deles, Mori avançou como um tolo. Todos estavam olhando para a trajetória de Mori e pareciam não entender como ele iria entrar correndo com as altas paredes e portas bloqueando seu caminho. No momento seguinte, ao diminuir a distância,
Mori tirou a roupa de pele de animal de seu corpo e a jogou de lado, revelando o pacote explosivo brilhante por baixo. O pacote explosivo coberto por folhas florais e fita adesiva parecia ridículo. Os magos kobolds parados atrás da porta e das torres de guarda começaram a rir. Kento Maeda, que supervisionava a batalha pela retaguarda, ouviu as risadas. Ele se virou com curiosidade e olhou para o portão. Oh não, é um explosivo, desça rápido. Vendo o familiar pacote explosivo e a ferocidade no rosto de Mori, Kento Maeda sentiu seu couro cabeludo quase explodir. Enquanto gritava, ele rastejou de volta para baixo rapidamente. Os kobolds, que estavam se preparando para uma batalha nos portões e torres, ficaram perdidos vendo todos os humanos fugirem rapidamente para trás e deitados no chão. Seus rostos estavam marcados com um olhar de perplexidade. No entanto, estrondo. Um som enorme surgiu lentamente na entrada do acampamento e até mesmo Sumo, que estava a 500 metros de distância, ficou apavorado com o grande impacto. A pequena nuvem de cogumelo amarelo ergueu-se do chão e gradualmente se dissipou no ar. O chão explodiu, ejetando pedras e cascalho caoticamente, e o ar estava cheio de fumaça e poeira. Depois que o campo de visão ficou um pouco mais claro, todos fixaram os olhos para frente e descobriram que os portões do acampamento dos quais os kobolds se orgulhavam haviam desaparecido. Substituindo-o, havia um grande poço com um diâmetro de mais de 10 metros. Todas as 4 torres de guarda frontais desapareceram junto com quaisquer kobolds perto dos portões. Em todo o acampamento, havia apenas algumas dezenas de kobolds deixados para trás. Au 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 au. A leoa se levantou e gritou, e os 300 leões guerreiros lançaram uma carga. Depois de um olhar significativo para Sumo, a leoa rapidamente fez o mesmo. Deitado nas trincheiras, Sumo silenciosamente tirou o velho celular do espaço de armazenamento. Olhando para o novo povo leão que apareceu abaixo dos humanos e kobolds na lista de busca, Sumo deu um sorriso inexplicável. Abaixando seu corpo, Sumo se lançou rapidamente ao longo da trincheira. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 94. Aqueles que não são da nossa família certamente têm um coração diferente. O feitiço do vento do clã do leão a seus pés ainda não havia passado. Embora o redemoinho não fosse tão forte quanto antes, ainda estava funcionando enquanto Sumo corria. Auxiliado por meios elétricos e mágicos, a velocidade de movimento de Sumo era normalmente rápida. De pé em uma encosta alta, ele finalmente olhou para o acampamento abaixo que havia se transformado em um campo de batalha confuso. Vendo que os humanos já haviam fugido, Sumo virou a cabeça resolutamente e saiu de cena. A guerra é cruel. Especialmente conflitos étnicos. Sumo não tinha certeza se, depois de se livrar desses kobolds, o clã do leão mudaria de alvo e se concentraria nele, a pessoa que mandou carvão no inverno. Aqueles que não são da nossa família com certeza são de uma persuasão diferente. Comparado ao povo leão, estou sozinho e sou apenas uma pessoa solteira. Excluindo os pacotes explosivos. Se fôssemos falar sobre lutar contra esse tipo de inimigo, que não tem medo da morte, eu não sou páreo para eles neste momento. Só posso buscar a vitória no caos. É somente quando a situação se tornar uma bagunça que terei a oportunidade de colher alguns benefícios. Quanto mais espécies desconhecidas e inimigos em potencial houvesse, mais insegurança Sumo sentia em seu coração. O clã do leão que aparentemente colaborou com ele era simplesmente o caso de duas partes coincidentemente serem capazes de se beneficiar nesta situação. Se o clã do leão descobrisse os segredos dos explosivos, não haveria como Sumo retaliar. Pessoas comuns pegariam uma faca e abordariam um grupo de bandidos para negociar os termos. Sumo naturalmente não faria uma coisa não tão estúpida. Existem pelo menos milhares de figuras poderosas no Castelo Kobold. O clã do leão parecia presunçoso desta vez, mas na verdade eles não venceram a batalha. Eles capturaram apenas o primeiro posto avançado. Quando os kobolds retornarem para retaliar, será quando o verdadeiro pesadelo do clã do leão começa. Preciso aproveitar esse tempo. Enquanto corria,
Sumo operou um telefone em sua mão. Como os telefones antigos de Uchiha, a interface do telefone Genua era bastante semelhante. Com apenas algumas tentativas, Sumo encontrou um lugar para ativar as configurações de rede. Excluindo as 3 redes de Yixin, Jiantong e Liandong, ele poderia selecionar livremente entre as redes restantes na interface. Nesse momento, a rede simbolizando o povo leão piscou e uma versão miniaturizada do avatar do povo leão apareceu atrás dela. Sem hesitar, Sumo ligou a rede. Após 13,5 segundos de espera, a interface principal do telefone começou a mudar. Que grande coisa! O mapa dentro de 50 km é visível para mim assim. Diminuindo a velocidade, Sumo olhou cuidadosamente para os pequenos pontos no meio da tela. Os sinais simbolizando o pequeno ponto verde estavam na parte inferior, e os sinais simbolizando os grandes e pequenos pontos vermelhos estavam na parte superior e inferior. O grande ponto representava o povo leão que havia avançado para a batalha agora. Quando ele tentou virar em um ângulo, Sumo pôde determinar imediatamente a posição do povo leão restante. Coincidentemente, ficava ao sudeste do acampamento, a cerca de 50 quilômetros daqui. Parece que o povo leão deixou alguns membros do clã para guardar os acampamentos agora, mas tudo bem. Pelo menos eu confirmei a localização deles. Voltando ao longo do caminho que havia percorrido com o povo leão, Sumo bebeu 2 goles de água de energia psíquica para restaurar sua força. Ele então continuou seu caminho, levando o Oreo com ele. Neste momento, os acampamentos do clã do leão estavam vazios, então era um bom momento para roubar. Em relação a uma espécie que poderia julgar quando avançar ou recuar, e poderia recuperar sua moral mesmo depois de sofrer uma derrota severa, Sumo estava ainda mais preocupado com o povo leão do que com os kobolds. Uma vez que o clã do leão se livrasse dos kobolds, com a habilidade de ir e vir como o vento e sem medo da morte, eles seriam vizinhos indutores de dor de cabeça mais do que qualquer outra coisa. Como seus passos não eram mais sobrecarregados pelos guerreiros leões feridos, Sumo conseguiu retornar à aldeia em pouco mais de 1 hora. Deitado no chão, Sumo lentamente moveu seu corpo para a frente e se aproximou da retaguarda do acampamento do clã do leão. De um modo geral, a maioria das pessoas acharia a defesa mais fraca na retaguarda do que na frente, e o clã do leão não era exceção a essa regra. Depois de meia hora, Sumo se moveu para trás de um tronco gigante na parte de trás da aldeia. Esta posição já está extremamente próxima do interior do acampamento do povo leão. Através das lacunas entre os troncos gigantes, Sumo podia até ver indivíduos do clã do leão brincando na aldeia. Eu não posso esperar mais. Vou ter que explodir este lugar rapidamente e fugir depois de pegar todo o saque. Depois de verificar que não havia oponentes fortes no acampamento do povo leão, Sumo simplesmente pegou um pacote explosivo de 10 kati e começou a instalar a espoleta nele. Desta vez, Sumo escolheu o fio condutor de 10 minutos para garantir sua segurança. No entanto, quando ele terminou de instalar a espoleta e estava prestes a instruir Oreo onde colocá-la, uma forte rajada de vento começou a soprar. Droga! O que é isso? Erguendo a cabeça, Sumo ficou chocado ao descobrir que, no centro do acampamento do clã do leão, um buraco se abriu repentinamente 5 metros acima do solo. A partir desta abertura rachada, rajadas de vento furiosas sopravam. Quando todos os leões que esperavam no acampamento viam a abertura, imediatamente começaram a aplaudir. Uma rachadura espacial? É ultrajante. Essa coisa pode aparecer assim casualmente. Os cientistas da Terra exploraram o campo infinito de buracos de minhoca sem nunca derivar um modelo de dados. Agora que essa coisa apareceu de repente na frente dele, Sumo de repente sentiu sua visão de mundo científica entrar em colapso um pouco. Se houvesse cientistas pesquisando isso por aqui, receio que eles teriam enlouquecido neste ponto. Sumo murmurou para si mesmo, olhando para a rachadura crescente sem desviar os olhos. A rachadura tinha originalmente 5 metros, mas gradualmente se expandiu para cerca de 7 metros. À medida que as rachaduras se expandiam,
Elas começaram a fazer contato lentamente com o solo do terreno baldio. Todos os leões formaram um grande círculo, olhando para a rachadura no meio enquanto mantinham as mãos juntas. Eles estavam torcendo e girando em círculos. Na linha de visão de Sumo, a rachadura de 10 metros de altura parou de se expandir quando sua borda pousou no chão. Gradualmente, a rachadura ondulou e uma mão peluda se estendeu dela. Seguindo a extensão da mão, 9 homens-leões saíram da fenda carregando um enorme tronco, sobre o qual ainda havia carne que não estava completamente seca pendurada nele. Vendo esta cena, todo o povo-leão entrou em alvoroço. A cena logo se tornou incontrolavelmente caótica, e os entusiastas leões do acampamento os cumprimentaram, alguns substituindo os papéis dos leões que carregavam coisas, e outros tirando a carne do enorme tronco e colocando-a de lado. Equipes de leões realizavam as coisas de maneira ordenada. Foi somente quando 11 equipes de leões, que eram 99 leões no total, saíram dela, que a rachadura espacial rapidamente desmoronou e encolheu. O vento furioso nas planícies começou a diminuir e, sob o olhar de todos os expectantes leões, uma escultura de madeira caiu da fenda no espaço, exalando uma luz esmeralda. Tesouro. Isso é um tesouro. Abaixando a cabeça e olhando para o inquieto Oreu, Sumo de repente sentiu uma intenção assassina e seus olhos focaram na escultura de madeira na mão do Homem-Leão no centro. Me Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 95. Boom! Escultura do Deus Leão adquirida. Não havia ninguém no comando no acampamento do clã do Leão. Depois que a escultura caiu, houve caos no acampamento. Todo o povo-leão estava ajoelhado e adorando como se tivessem visto seus ancestrais, e o som da prostração ressoava sem parar. Pegando o binóculo, Sumo olhou para o guerreiro-leão que segurava a escultura de madeira. Em sua mão, a escultura de madeira ainda exalava uma brilhante luz esmeralda. Os traços místicos dessa escultura podiam ser vistos mesmo à luz do dia. A escultura de madeira foi modelada a partir de um homem-leão e quase parecia real quando examinada de cima a baixo. Seu manto tinha sido gravado com linhas que irradiavam um tipo diferente de beleza. Era uma pena que não houvesse traços faciais na cabeça da escultura de madeira. O rosto do leão estava em branco. À primeira vista, parecia incompreensível. No entanto, foi essa escultura de leão sem rosto que fez com que todos os leões ao redor adorassem. A cerimônia continuou. A escultura do leão foi passada rapidamente da esquerda para a direita. Cada pessoa que colocava as mãos na escultura de madeira parecia normalmente surpresa e se curvava repetidamente. Sumo esperou pacientemente até que fosse passado para a última pessoa. Depois de passá-lo para o poderoso Homem-Leão no centro, a cerimônia terminou. O povo-leão que estava reunido de repente se dispersou. Sob a liderança do Homem-Leão anterior, todos começaram a caminhar de maneira ordenada para suas posições originais. Bom, continue vindo na minha direção, vamos. Olhando pela abertura entre os troncos gigantes, Sumo observou enquanto o guerreiro-leão caminhava em direção ao fundo do acampamento. O batimento cardíaco de Sumo acelerou incontrolavelmente. Não havia nenhuma disciplina estrita imposta, então o guerreiro-leão não sabia o que fazer com a escultura de madeira. Assim, ele abriu a porta da grande casa nos fundos do acampamento e entrou. Depois de 3 a 5 segundos, o guerreiro-leão saiu novamente, sem deixar vestígios da escultura de madeira em seu corpo. Uma oportunidade. Eu tenho que obter essa coisa antes que a leoa volte. Caso contrário, assim que eu detonar a bomba, o objeto pode explodir. Vendo o guerreiro-leão se afastar gradualmente, Sumo não conseguiu mais conter sua inquietação interior e acenou com a mão no ar. Uma pá de formato simples, mas cheia de poder e beleza, surgiu nas mãos de Sumo. Era a única pá de excelente qualidade produzida por Sumo entre todas as suas outras ferramentas. Sumo moveu-se para a parte de trás da grande casa e olhou para as touras gigantes empilhadas atrás dela. Sumo começou a cavar selvagemente no chão em frente às touras. A pá tinha as características avançadas de nitidez, economia de trabalho e redução de resistência após um golpe crítico. Sumo cavou vigorosamente. Sob o tronco gigante,
Um poço profundo que poderia caber meia pessoa foi se formando gradualmente. Enquanto ele cavava no poço profundo freneticamente, Sumo suava baldes. Cada movimento de sua pá aplicava força suficiente para deslocar grandes quantidades de sujeira e lama. Usando o último pedaço de espaço no espaço de armazenamento, Sumo encheu o solo escavado e o jogou de lado concentrando sua vontade. Em menos de 10 minutos, Sumo cavou à força uma passagem sob o tronco gigante que levava diretamente aos fundos da casa. É ótimo que esta casa esteja tão perto das toras gigantes e, ao mesmo tempo, coincidentemente bloqueando a linha de visão dos outros, criando esta oportunidade natural para mim. Cavando, ele viu que não havia leões em nenhum dos lados e não pôde mais conter a alegria em seu coração. Ele inclinou o corpo e olhou para os fundos da casa. Oreu, tem alguém? Sumo disse suavemente. Vendo que Oreu balançou a cabeça com cautela, Sumo respirou fundo 2 vezes e tirou o machado de ferro que havia feito anteriormente do espaço de armazenamento. Este foi o machado de ferro que testemunhou a conquista formal de Sumo de se tornar um artesão iniciante. Os excertos críticos do machado podem fazer com que a madeira se quebre instantaneamente. Depois de fazer algumas ações de balanço lento, o machado de repente afundou na madeira e um pedaço de madeira foi esculpido. Temendo que muitos danos causassem o colapso da casa, Sumo cautelosamente cortou uma passagem. Olhando pela passagem, ele pôde ver o mobiliário interno da estrutura. O exterior da casa de madeira parecia pouco atraente, mas o interior era bastante luxuoso. No lado direito da sala pendiam cabeças de várias espécies. No meio, Sumo até viu várias cabeças humanas. Até crianças. Malditos sejam esses monstros alienígenas. Vendo os crânios das crianças na parede superior direita, as mãos de Sumo apertaram perigosamente. Como os kobolds, esses leões não eram criaturas com boas intenções. Eles cooperaram apenas porque estavam assustados e impressionados com a força de Sumo. Sob os troféus de caveiras havia uma cama de madeira coberta com um pouco de palha. Não havia colcha, apenas um pouco de palha espalhada. Em frente à cama de madeira, havia uma enorme mesa de madeira com pedaços de pergaminho espalhados sobre ela. No meio da casa de madeira havia também uma mesinha, na frente da qual havia uma carne ensanguentada e alguns copos de um líquido desconhecido. Não vejo a escultura de madeira, mas deveria ter sido colocada na mesa do meio pelo guerreiro leão. Por causa de seu ângulo de visão, Sumo não conseguia ver muito. Ele sinalizou para Oreu ficar em alerta. Ele desceu e deslizou para dentro da sala com as 2 mãos. Registro: o jogador Sumo entrou no abrigo central da espécie Leon People. Você tem as 3 opções a seguir para escolher. Registro: primeiro, escolha destruir o abrigo do clã do leão, obter o núcleo da casa segura danificada e roubar um pouco da divindade do povo leão. Registro: em segundo lugar, roube a escultura do Homem-Leão e desista de destruir o abrigo. Se você for notado, será caçado pelo clã do leão para sempre. Registro: terceiro, mate o dono do abrigo do clã do leão. Substitua o núcleo da casa segura completa, integre o abrigo do clã do leão e obtenha o extraordinário abrigo dos homens do leão. O aviso abrupto do painel do jogo soou quando Sumo subiu na casa de madeira. Sumo, que ainda estava rastejando no chão, ficou surpreso com o som. Focando silenciosamente, o painel do jogo apareceu. Olhando para as 3 opções, Sumo não hesitou em desligar o painel e ficou na sala para olhar ao redor. A escultura de madeira do Homem-Leão anterior foi colocada na pequena mesa no meio. Sumo se agachou e evitou a janela. Ele lentamente se aproximou e começou a se concentrar nos atributos da escultura do Homem-Leão. Deus Leão, excelente, escultura do sacrifício, descrição. Depois que o povo leão venceu uma batalha étnica entre uma das mais de 300 raças, eles receberam uma segunda chance de abrir o portal. No processo de seleção, o ancião do clã do leão escolheu sacrificar 300 pessoas em troca da escultura do deus leão de seu ancestral, para obter combate, vida, resistência a desastres e ganhos abrangentes. Atualmente está em estado de sacrifício e ainda não foi ativado para uso. Habilidades especiais.
Sacrifício. Após possuir a escultura, para cada 100 inimigos estrangeiros sacrificados, uma quantidade fixa da divindade do povo leão será obtida. Força. Após a ativação da escultura, cada ponto de divindade consumido aumentará o atributo de força do dono, por 24 horas. Abrigo do vento tempestuoso. Um abrigo com a escultura do Deus Leão sempre receberá a bênção de nível 1 do Deus Leão extraordinário. Comentário: a convergência de mundos diferentes. Aproveite a magia, 3 atributos e a bênção do Deus Leão. Acontece que as características sobrenaturais do abrigo de Maguo foram obtidas dessa maneira. Olhando para os 3 atributos, Suma exclamou, incapaz de se conter. Esta estranha escultura de um Deus Leão não decepcionou. Entre os 3 atributos, além do primeiro, os 2 restantes foram extremamente úteis. Ao pensar que o abrigo logo teria uma segunda bênção, Sumo não conseguiu mais conter sua empolgação. Ele agarrou a escultura de madeira e a colocou no depósito. Quanto ao prompt no painel do jogo sobre ser descoberto e caçado pelo clã do leão, Sumo nem mesmo prestou atenção. Enquanto fosse uma raça estrangeira, eles sempre seriam considerados inimigos, a menos que ele tivesse força absoluta para reprimi-los. De acordo com a descrição do sistema, parece que a Batalha dos Leões é realmente diferente da dos humanos. Contanto que os humanos derrotem espécies estrangeiras, eles terão a chance de obter recompensas no baú do tesouro. No entanto, raças estrangeiras podem abrir brechas e convocar reforços de seu clã se conseguirem a vitória em seu conflito étnico. A superioridade de qualquer uma das partes neste conflito ainda é desconhecida. No entanto, se eu não me livrar tanto do povo leão quanto dos kobolds, quando seus números aumentarem, será um desastre para mim a longo prazo. Caminhando até a mesa, Sumo pegou todos os pergaminhos e olhou para os estranhos escritos e desenhos neles. Então ele simplesmente enfiou todos eles nas lacunas restantes no espaço de armazenamento. Depois de vasculhar o armário embaixo da mesa e a caixa de papelão embaixo da cama, Sumo mais uma vez viu algo que o deixou verde de inveja antes disso. O cajado da leoa. Os kobolds usam pólvora para aumentar o poder de suas bolas de fogo. Eu me pergunto como o cajado do clã do leão é usado. Concentrando-se mentalmente, Sumo tentou convocar o sistema para verificar seus atributos, mas, como o cajado kobold, não deu resposta. Envergonhado, Sumo apenas o segurou em seus braços e se agachou. Todos os itens valiosos em todo o abrigo dos homens do leão foram obtidos, e provavelmente a única coisa valiosa que restou provavelmente foi a própria casa. Concentrando sua vontade, Sumo convocou um pacote explosivo de um Katia em sua mão. Depois de colocá-lo no centro da sala, ele puxou um fio condutor de 2 minutos. Puxando o fio condutor, Sumo recuou rapidamente, até sair da casa de madeira e do buraco sob o tronco gigante. Ele só se sentiu aliviado depois que saiu. Ele convocou o sistema mentalmente e gastou 5 pontos de sobrevivência para criar um isqueiro e acendeu o fio condutor. Craque, crepita. A espoleta começou a queimar rapidamente, como uma valsa mortal, conduzindo-o gradualmente para dentro da casa de madeira pelo buraco sob o tronco gigante. Dong dong. Sumo ligou o impulso de suas botas elétricas. Carregando o oreu, Sumo rapidamente voltou correndo sem se preocupar em se esconder. Sob o deserto, uma leve brisa soprava aí. Quando o cronômetro de 2 minutos passou, o abrigo do povo leão de repente se transformou em uma chama ardente. Registro: parabéns ao jogador Sumo por destruir o abrigo central da espécie Leon People, ganhando 500 pontos de desastre. Registro: parabéns ao jogador Sumo por destruir o abrigo central da espécie Leon People, ganhando a divindade dos homens leões 1. Sumo sentiu a onda de choque causada pelas explosões atrás dele. Ao ouvir as instruções do painel do jogo, Sumo não conseguiu mais esconder sua empolgação e soltou uma risada alegre. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 96 Igualdade de tratamento. Explosão da cadeia ligada sob os ventos uivantes do deserto. Os céus cheios de areia amarela declararam guerra a todas as criaturas que andavam pelo deserto.
Virando a cabeça, Sumo ficou em terreno elevado, seus olhos vagando para o acampamento caótico do povo-leão desta vez. A explosão repentina do abrigo central da base lançou o bem organizado acampamento do povo-leão em pandemônio. Uma cati de explosivos de ácido pícrico não foi poderoso o suficiente para arrasar o abrigo até o chão. No entanto, para o ácido pícrico, a explosão foi secundária. A subsequente combustão violenta e a fumaça tóxica emitida foram as principais armas mortais. Meus conterrâneos, um dia, eu, Sumo, vingarei suas queixas. Não vou poupar nenhum desses leões. Olhando para os leões em pânico parados na frente do abrigo, bem como para os humanos em vários e miseráveis estados de morte nas gigantescas toras, a agitação no coração de Sumo finalmente se acalmou bastante. Os explosivos de ácido pícrico, feitos com o salitre que havia sido purificado pela energia psíquica da água, eram obviamente extraordinariamente poderosos e aterrorizantes. Vários leões correram imprudentemente para o fogo, tentando resgatar a escultura do deus leão que acabara de ser colocada dentro. No entanto, depois de inalar grandes golos do gás amarelo, baque, eles desabaram e se espalharam no chão como vegetais. Vendo isso, Sumo, que estava observando com binóculos, não pôde deixar de rir. Em uma batalha, você não pode nem confiar em outros da mesma raça, muito menos cooperar com outros de uma raça externa que nem falam a mesma língua. A menos que eu espere até o dia em que minha força possa dominá-los completamente. Caso contrário, se eu quiser manter o equilíbrio, não posso acabar com o povo-leão tão rapidamente. Eu ainda preciso deles para me ajudar a conter os kobolds. Quando eu tiver fabricado centenas de catis ou mesmo milhares de catis de explosivos de ácido pícrico, desviando sua atenção do caos atrás dele, Sumo reajustou seu foco e circulou na direção do Buggy. Ele teve lucros enormes com esta viagem. Ele deve ter recursos suficientes para enfrentar o desastre da nevasca. É uma pena que as pessoas não possam passar a vida inteira em uma caverna. Olhando para a atmosfera animada no acampamento do povo-leão, Sumo agora tinha novas expectativas para o futuro. Posteriormente, ele queria construir um abrigo real que integrasse recursos tanto acima quanto abaixo do solo, mas, para criar uma casa segura e protegida de desastres naturais, ele exigiria mais recursos. É muito pouco. Se eu não conseguir nem mesmo economizar os recursos que encontro nos estágios iniciais, temo que só vai ficar mais difícil nos estágios intermediários e finais. Antes que ele pudesse encontrar uma maneira de resolver o problema de abastecimento de comida, ele não poderia se livrar desses monstros de uma vez. Caso contrário, ele cairia na situação de não ter suprimentos. Quanto à questão de invadir o campo de mineração de salitre do kobold, isso impediu que Kento Maeda se desenvolvesse adequadamente. Depois de ajustar o equilíbrio entre os kobolds e o povo-leão, ele acidentalmente obteve a mais importante estátua do deus leão do abrigo do povo-leão. Seu poder havia aumentado muito. Eu, Sumo, sempre fui uma pessoa justa e justa. Já que o acampamento do povo-leão sofreu grandes danos, os kobolds também não podem ser isentos. Pensando nisso, depois que Oren se sentou, Sumo deliberadamente tomou uma rota diferente em direção ao acampamento do kobold, viajando em um arco. Com pressa. Porque a vida é sempre assim. Este é o meu ideal. Passar minha vida assim. Cantarolando uma canção feliz, Sumo até achou interessante o solo amarelo na estrada. Pensando no motor de polpa e na estátua do deus leão no depósito, ele viu as criaturas mutantes que ocasionalmente fugiam de medo devido ao bugio que passava, mas não se preocupou em persegui-las. Os kobolds e os leões também são meus tesouros. Enquanto dirigia com uma mão, Sumo vagarosamente pegou seu celular vintage e começou a ajustar seus objetivos. Entre kobolds e humanos, depois de pensar nisso, Sumo selecionou humanos. Com certeza, na direção oeste, na borda do mapa, um ponto vermelho relativamente grande apareceu imediatamente, indicando claramente sinais de um local de encontro humano. Vários pontos vermelhos menores também estavam esparsamente espalhados no mapa.
puta merda. O uso de energia do telefone aumentou com a distribuição mais ampla de humanos. Vendo o indicador de energia de 64% no canto superior direito cair para 42% em um piscar de olhos, Sumo ficou tão chocado que rapidamente desligou a busca por sinais humanos e a configurou para kobolds. No mapa, ao norte, foi indicado um enorme ponto vermelho sangue. Sem pensar, ele já sabia que era o castelo kobold. Os terrenos fora do castelo estavam limpos, com apenas alguns pontos espalhados aqui e ali. Acho que foi limpo pelo povo dos leões. Sumo examinou a direção do campo de mineração de salitre do kobold, mas o mapa não exibia nada. Mudando para o sinal do povo leão, uma longa faixa em forma de fita apareceu no mapa. A longa faixa estava extremamente espalhada. Na frente do grupo, uma dúzia de pequenos pontos podiam ser vistos indo extremamente rápido, correndo na direção do acampamento do povo leão. Foto. A máquina vintage ficou sem energia e desligou automaticamente. Infelizmente, essas empresas de estações de carregamento compartilhadas deveriam realmente vir para o deserto para expandir o mercado. Eu não esperava enfrentar problemas de carregamento de telefone aqui. Colocando o telefone de volta no espaço de armazenamento desanimado, Sumo pisou no acelerador na direção do castelo kobold. Oreo, que estava atrás dele, sentiu o aumento da velocidade e não pôde deixar de uivar, a emoção claramente expressa no rosto do cachorro. Este era um Husky que adorava andar de buggy. Da mesma forma, depois que Sumo parou o buggy, o rosto de Oreo estava cheio de consternação, sua expressão parecendo incitar Sumo a fazer outra rodada. Ok, isso é o suficiente. Precisamos começar a trabalhar. Quando voltarmos para casa, trarei você para mais 2 voltas. Depois de acariciar a cabeça peluda de Oreo e tirar o cinto de segurança, ele colocou Oreo no chão e dirigiu o carrinho para os arbustos. O castelo kobold já estava à vista. Parecia que o castelo kobold não havia recebido a notícia da perda do acampamento de mineração de salitre. Ainda estava quieto e pacífico neste momento. Os kobolds nas 4 torres de sentinela usavam pesados mantos de pele de animal, preguiçosamente se aquecendo ao sol. Se ele não tivesse testemunhado o campo de mineração de salitre sendo explodido em pedacinhos por seus explosivos de ácido pícrico, Sumo teria até pensado que os kobolds de ambos os lados não eram da mesma raça. Depois de esperar um longo tempo, finalmente houve alguns movimentos estranhos ao redor do castelo. Sumo estava quase morrendo de tédio, deitado ali no terreno elevado. Um pequeno grupo de cerca de uma dúzia de humanos se esgueirou pelos buracos e correu em direção ao castelo, gritando enquanto corria. Eles carregavam uma maca nas mãos com um mago kobold que parecia morto para o mundo. Os kobolds na torre de sentinela foram os primeiros a localizar o esquadrão humano e começaram a latir. A pequena porta ao lado do enorme portão do castelo se abriu e um pequeno grupo de kobolds saiu correndo. Vendo o kobold na maca, eles uivaram tristemente. Então o esquadrão humano foi convidado a entrar e a calma foi restaurada no castelo. Kento Maeda. Este cachorro velho tem muita sorte de sobreviver. Eu me pergunto como os outros humanos estão. Sumo sentiu uma onda de tensão fria enquanto silenciosamente acariciava a besta elétrica que emitia uma luz fria, colocando ao lado dele. Não é impossível fazer uso de poderes estrangeiros, mas Kento Maeda obviamente tomou o caminho errado e optou proativamente por se tornar um servo nesse relacionamento. Se eu seguir seu exemplo e me tornar um parceiro do povo leão, mesmo que sejamos iguais no começo, conforme eu ajudo o povo leão a vencer mais e mais batalhas, o número de pessoas leão aumentará. Mais cedo ou mais tarde, o equilíbrio será quebrado. Desde o momento em que essas pessoas entraram no castelo kobold, na mente de Sumo, elas não faziam mais parte da humanidade. Além do fato de que as cabeças em seus ombros não eram cabeças de cachorro, o resto não era diferente de um kobold. Ei, se você quiser recuperar seu acampamento de mineração de salitre, você deve pedir minha permissão primeiro. Levantando-se, Sumo agarrou sua arma. Ele chamou por Oreo e rapidamente correu na direção onde os kobolds saíram da cidade. Depois de um tempo,
Vendo as pegadas densas e limpas no chão, Sumo parou de andar e começou a planejar seu ataque. Havia um certo método e técnica para a colocação de minas terrestres. Se colocado muito perto da frente, poucas pessoas seriam explodidas e, em vez disso, alertaria o inimigo. Se colocado em um canto remoto, corria o risco de o inimigo não passar por ali e não detonar. O que papai sempre dizia: as minas terrestres devem ser instaladas em locais onde as pessoas não passarão. Deve-se combinar minas terrestres com outros métodos para forçar o inimigo a pisar nelas e aumentar sua eficácia. Enquanto relembrava, Sumo traçou um plano para colocá-los de acordo com o terreno. Então Mu decidiu sobre as minas terrestres e decidiu usar um pacote explosivo de 10 kt. Ele também colocaria 3 de uma vez para infligir dano máximo. A melhor posição. Depois de olhar para o terreno, Sumo teve um layout em mente. Explosão de corrente ligada. Para infligir dano máximo, os 30 kts de explosivos tiveram que ser colocados em um local onde os kobolds normalmente não passariam. No entanto, este local também não deve ser muito remoto. Ele tinha que garantir que, depois que o time kobold se dispersasse, eles definitivamente pisariam nele. O dano da mina terrestre usada para interromper a formação também não deve ser muito exagerado, e os kobolds não devem sofrer uma grande perda no início. Caso contrário, esse grupo de tolos provavelmente voltaria correndo pelo caminho que veio. 1 metro. 5 metros. 20 metros. Depois de caminhar 30 metros até uma posição perto das pegadas dos kobolds, Sumo colocou no chão os 30 kts de explosivos e o detonador mecânico. Abrindo a válvula de segurança, Sumo cauteloso e rapidamente deixou o local da bomba. Quando ele chegou aos passos, ele caminhou ao longo da frente por 100 metros. Sumo então começou a cavar um buraco no meio da estrada e colocou o segundo pacote explosivo. Não muito poder, apenas 1 kt. Abrindo a válvula de segurança novamente, e depois de ouvir um estrondo, Sumo rapidamente cobriu suas pegadas no chão e se afastou rapidamente. Desta vez, Sumo não parou até caminhar 2 quilômetros. Depois de olhar para o terreno próximo e encontrar um declive alto, Sumo escalou com as mãos e os pés. Ele pegou seu binóculo e começou a inspecionar a área. Depois de perder o foco, Sumo mal conseguia descobrir onde exatamente as duas minas estavam enterradas, tendo apenas uma vaga indicação de sua direção. Olhando na direção do castelo kobold e vendo os portões bem fechados, Sumo só podia esperar pacientemente enquanto depositava suas esperanças na sorte. Você tem que sair. O povo leão já matou seu povo. Você consegue ficar quieto. O povo leão traiu você. Os kobolds devem se levantar e lutar. O campo de mineração de salitre é muito importante. Você deve recuperá-lo e reviver a glória dos kobolds. Oreu estava deitado preguiçosamente ao lado. Ouvindo um murmúrio de Sumo, o rosto do cachorro não pôde deixar de expressar um traço de desamparo humano. Meu mestre bobo, quando poderei crescer para compartilhar suas preocupações? É uma alegria passear. Amanhã, nós comemos. Antes que o devaneio de Oreu continuasse, o chão de repente começou a vibrar. Sem esperar que Oreu se virasse, Sumo disse um pouco empolgado, enquanto estava deitado de lado: aí vem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.